Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal, meus amigos. Depois de praticamente decretar a aposentadoria do Ney Chorão, o Vasco aí vai voltar para a realidade mais uma vez, né? Porque esse jogo aí, o Vasco brincou ali, né, cara? O Vasco meio que brincou ali de FIFA, de PES, né? Para quem é mais antigo ali, de bomba pet com o Santos. E agora vamos ter um jogo muito mais difícil, né? Muito mais complicado do que foi esse jogo contra o Santos. Um time muito mais forte do que é o Santos, que vamos ter o Juventude pela frente aí na quarta-feira. Um jogo que onde tem um legítimo camisa 10 do outro lado, né? E não um jogador chorão, um ex-jogador em atividade, que foi o caso aí do Neymar que a gente enfrentou, né? Que não fez absolutamente nada. Tá no bolso do PH até agora, meu amigo. Nem sei se o Neymar vai conseguir sair do bolso do PH. E vamos falar desse próximo jogo do Vasco contra o Juventude, que vamos enfrentar o Nenê pela frente, é muito mais jogador do que o Neymar, muito mais difícil. Vamos falar também aí da seleção brasileira, que tem, meu amigo, ó, Ancelotti, abre esse olho, convoca Coutinho, que é o meia que você está precisando, que é o 10 que o Brasil não tem, e o PH, que tem que ser o lateral da Copa do ano que vem, né? Vamos falar disso, vamos falar também aqui da polêmica possível escalação contra o Juventude. David Overhead, meu amigo, quem você escolhe? Vamos falar disso aqui no nosso vídeo, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, depois da grande humilhação que o Vasco fez o Santos passar, não é? Dessa vez não foi o Vasco que passou humilhação. Muito obrigado, senhor. O Vasco aí acabou com a dignidade do Santos, acabou com a carreira do ex-jogador Neymar. E com certeza o Vasco respirou, meu amigo. Saiu da zona do rebaixamento após vencer por 6-0 o fraquíssimo Santos. E esperamos que o Vasco mantenha não esse placar para o próximo jogo, mas que mantenha um bom ritmo de jogo, bom nível de jogo que fez ontem contra o Santos. Vamos ter um adversário complicado, que é o Juventude. Fora de casa, o Juventude vem numa crescente após contratar o Thiago Carpini, que era ex-técnico do Vitória, foi para o Juventude. O Juventude vem começando a pontuar mais no Campeonato Brasileiro e não vai ser uma baba toda nesse próximo jogo que o Vasco vai ter aí na quarta-feira. E além do mais, vamos ter alguns desfalques, né? Não vamos ter o Tietê, não vamos ter o Jair. Se eu não me engano, acho que o Hugo Moura também está fora desse jogo, eu tenho que confirmar, mas eu acho que ele tomou também o terceiro cartão amarelo. Se não tomou, vai ser ótimo para o Vasco, porque não dá para ficar sem todos esses jogadores de meio campo. E agora o Hugo Moura jogando como zagueiro, né? E esperamos que o Fernando Diniz escolha as melhores peças possíveis para entrar no meio campo do Vasco. Mas o ataque é o grande problema aí, cara, a grande dúvida, né? Se vai continuar com o David ou se vai voltar com o Verratti, que cumpriu suspensão nesse jogo contra o Santos. Muitos torcedores vascaínos, não estou falando de poucos, é muitos mesmo, a grande maioria, quer que o Vasco continue com o mesmo time, com o David, Ryan e também Nuno Moreira no ataque, com o Verratti indo para o banco de reservas, já que o Vasco mostrou uma grande mobilidade, um grande entrosamento nesse jogo contra o Santos, né? Que foi ali Coutinho, Nuno Moreira, David e Ryan. E todos eles, só o Nuno Moreira não fez gol, e o Nuno Moreira deu assistência, cara. Com certeza aí é um ponto a se pensar, não é? Muitos se perguntam se aquele gol, aquele golaço maravilhoso que o David fez, o Verratti seria capaz de fazer. Eu acredito que ele poderia dar um peixinho ali e tentar fazer o gol, mas com os pés ele não faria aquele gol. A bola talvez iria para fora do Morumbi. Mas o David foi lá, fez aquele belíssimo gol, depois de uma gravíssima lesão no joelho. O jogador mostrou toda a elasticidade, toda a categoria, toda a técnica para marcar aquele golaço, que é um dos gols mais bonitos aí do Campeonato Brasileiro nesse ano. E na minha opinião, cara, sinceramente, gosto muito do futebol do Verratti, sou grato pelo que o Verratti vem fazendo, mas futebol é momento. E o momento desse ataque vascaíno é melhor do que quando o Verratti está jogando. Eu sei que o Verratti é muito importante, não estou desmerecendo o jogador não merece ser desmerecido, olha só, não merece passar por isso aí, por um certo distrato de alguns torcedores, mas o momento agora é para o Vasco atuar com esses jogadores que jogaram contra o Santos. Essa é a minha opinião. Se for mal contra o Juventude, aí Verratti, volta pro meu time aí contra o Corinthians no próximo final de semana, você vai ser meu capitão de novo, o centroavante artilheiro ali na frente. Mas para esse jogo contra o Juventude, um jogo fora de casa, onde o Vasco tem que aproveitar todas as oportunidades, um contra-ataque mortal com jogadores de velocidade, eu acho que o melhor é manter esse mesmo time, cara. Coutinho, Nuno, Ryan e também o David. Acho que esse é o time de frente ali do Vasco. E se não for bem, se der errado, volta com o Verratti ali, ou coloca o Verratti no segundo tempo no jogo contra o Juventude e volta com ele no jogo contra o Corinthians. Mas pelo menos eu acho que seria interessante dar uma sequência maior para esse ataque diferente do Vasco. Gostei muito do jogo ontem contra o Santos. O Vasco se movimentou muito, o Coutinho se movimentando de maneira absurda ontem, vindo buscar a bola no pé de zagueiro ali, na zaga ali, com o volante.
fez um jogo extraordinário. E no ataque é bom você ter jogadores de mobilidade, porque eles suprem a volta do Coutinho. Como ele armou lá atrás, ele tem que voltar. Mas como você tem jogadores móveis, de mais mobilidade, que não marcam posição, o time ganha com isso. Tem o Nuno Moreira, tem o Ryan, tem o David, diferentemente do que um centroavantezão parado lá na frente, como é o caso do Verratti. Esperamos aí que o Fernando Diniz faça a melhor escolha possível. Eu, na minha opinião, não escalaria o Verratti, colocaria ele no banco, mas eu acredito que o Fernando Diniz não vai fazer isso. Acho que ele não vai querer meio que rachar o grupo ao deixar o Verratti no banco de reservas. Essa é a minha opinião. Comenta aí o que você faria. David ou Verratti, quem para você seria o titular nesse próximo jogo contra o Juventude? Só a vitória interessa, é um jogo atrasado do Vasco, não vai ter rodada nessa semana. Um dos dois jogos atrasados que o Vasco tem, o outro jogo é contra o Bahia. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo contra o Juventude. Vai ser um jogo complicado, na minha opinião, 2-1 Vasco. Bom, e agora vamos falar aqui de momentos de jogadores, cara. Com certeza aí o torcedor está esperançoso para a próxima convocação da seleção, que nela esteja, que tem que ser obrigação o PH estar, cara. Eu acho que é um jogador que destrói na lateral direita. Ontem mostrou para o futebol brasileiro que ele é o melhor lateral aqui do país, cara. Ele marcou simplesmente aí o Neymar, colocou o Neymar no bolso. Muitos queriam o Neymar de volta na seleção, que é o principal jogador brasileiro, o jogador com maior capacidade técnica, isso, aquele blá 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 todo. E o Paulo Henrique simplesmente não tomou conhecimento do Neymar e marcou ele bem. Ele não ganhou uma sequer do PH, mano. Teve um lance ridículo, o Neymar querendo disputar a corrida com o Paulo Henrique, cara. Velho, viralizou aí as redes sociais esse lance. Não tem como, velho. Não tem como. Um jogador de uma força extrema, um desarme absurdo. E é o melhor lateral direito do país. Eu não consigo enxergar outro lateral direito melhor para a seleção do que o Paulo Henrique. Eles ficam convocando aquele monte de jogador, nada a ver, jogador que ninguém lembra que jogou no Brasil, ou outros jogadores que só é modinha, como é o caso daquele Wesley, que não joga absolutamente nada, que foi lá para Roma, lá, que era da mulambada. O Paulo Henrique joga muito mais, cara. Um jogador de uma força extrema, um jogador absurdo, e na minha opinião ele tem que ser convocado. Assim como o Felipe Coutinho, que muitos aí dão como morto, muitos dão como ex-jogador de atividade. Mostrou ontem para a mídia, mostrou ontem para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, que ele ainda tem muita bola para queimar, se ele quiser, né? Porque quando ele quer, meu amigo, ele faz isso que ele fez ontem, né? Olha o que o Coutinho fez ontem jogando contra o Santos. Ele humilhou o Santos ontem. Essa é a palavra, ele humilhou, trucidou o Santos em campo. Esperamos que esse jogador dê mais alegrias ao Vasco, que ele continue nessa toada para ele, quem sabe, ser lembrado aí no futuro. Acho que ele muito dificilmente estará nessa próxima convocação, mas ele, quem sabe, pode estar nas próximas. O jogo só depende dele, cara. O jogador tem capacidade, sim, de estar na seleção. Se tem até gente cogitando a volta do ridículo Paquetá para a seleção, por que não Coutinho, cara? Um jogador com uma carreira 1000 vezes superior do Paquetá. O Paquetá não serve nem para amarrar a chuteira do Coutinho. Com certeza, vale aí sim respeito máximo a esse jogador. É um jogador que não vinha jogando nada, mas nos últimos jogos vem mostrando evolução. Após voltar de uma lesão que ele teve no jogo contra o Botafogo, após a volta do Mundial, o Coutinho voltou a jogar bem e ontem chegou no ápice. Fez, sem dúvida nenhuma, a melhor partida dele como jogador do Vasco aí na sua história. Esperamos aí que ele continue jogando bem e, quem sabe, seja lembrado pelo Ancelotti, que foi assistir o jogo errado ontem, né? O cara, em vez de ir no Morumbi assistir Vasco e Santos, foi assistir Atlético Mineiro e Grêmio. Ancelotti, me ajuda a te ajudar, cara. Pô, tu vai escolher um jogo desse em vez de ver o Vascão amassar o Santos ontem, pô. No próximo jogo aí, vai lá, Caxias do Sul, ver o Vascão, quem sabe, ganhar do Juventude. E esperamos aí, quem sabe, você dê uma oportunidade também pro PH e pro Coutinho. Comenta aí o que você achou da vitória de ontem, o que você espera do Vasco daqui pra frente. Vamos trazer mais vídeos aqui no canal, fiquem atentos aí, ativa o sininho, se inscreve no canal. Muito obrigado, forte abraço e é nóis.